Entre os lançamentos, a gente destaca o novo romance de Lucilene Manhães, uma história de amor entre um sobrevivente da Covid, Luiz Roberto, e a doutora Marina, pneumologista responsável pela ala de pacientes entubados. O último paciente mergulha nos acontecimentos dramáticos que sacudiram o mundo desde o início de 2020 e oferece uma história emocionante. O enredo mistura ficção e realidade e mostra que a fé, a ciência e o amor, quando caminham juntos, superam os mais difíceis obstáculos, até mesmo a Covid. Escrito em 10 dias, o livro conta a experiência de enfrentar a Covid-19 a partir de duas vertentes: o impacto na família, de quem perdeu amigos e conhecidos, e a experiência de quem está na linha de frente, os profissionais de saúde. Lucilene Manhães fala um pouco desse livro pra gente. Ele é um romance que eu aproveitei esse contexto que nós vivemos da pandemia para falar como isso me afetou, como eu recebi, e para contar uma história que trouxesse esperança para as pessoas. É uma história que vai fazer a pessoa rever alguns valores, né? E ela fala sobre a luta de um paciente pela vida, de um sobrevivente de Covid, que ele é abandonado pela família, ele é abandonado pelo sistema, e o olhar de uma médica muda toda a história dele. Uma médica, ela começa a se interessar pelo caso dele, ela faz contato com a família, mas ninguém se interessa por esse paciente, então ela acaba adotando esse paciente e com isso ela acaba se envolvendo, eles têm um romance. Tem muitas coisas minhas nessa história, muitas coisas que eu coloco ali da minha infância. Quando o livro, ele, sem tentar entregar muito, mas é uma coisa também que eu acho legal falar sobre ele, é que ele começa contando a história de dois amiguinhos de infância e tal, que crescem, e na infância eles assistem um filme que fala sobre 2020, contando que 2020 seria o caos e tal. Então, uma dessas crianças, ela fica muito impressionada e ela começa a temer o ano de 2020. Só que aí eles crescem, vão fazer outras coisas na vida, mas sempre com aquela expectativa, né? 2020 está se aproximando, será que vai acontecer alguma coisa? E passam o Réveillon de 2020 e logo no início vem essa notícia da pandemia. Então, eles acabam associando a pandemia, aquele medo que eles tinham, né, do filme. E isso é uma coisa que aconteceu comigo. Isso aí foi inspiração desse filme que eu assisti com 10 anos de idade. Era alguma coisa sobre o mundo no ano 2020 e isso me marcou muito. Então eu coloco isso também no livro, aproveitando esse contexto da pandemia. Apesar de estar falando, de estar no contexto da pandemia, ele tem uma pegada assim de trazer esperança para as pessoas, de você também ter que se reinventar de uma hora para outra. Contando isso tudo que a gente está